Nesse vídeo eu vou te mostrar como que você deve fazer a precificação de um produto que foi feito de forma artesanal, fugindo um pouco das regras óbvias de precificação. O material que nós vamos usar para fazer essa precificação é essa planilha que você está vendo na tela, que é a planilha de precificação do Excel Genial. E caso você se interesse pelo material, você pode adquiri-lo no link que está aqui na descrição do vídeo. A título de exemplo, dentre os vários produtos artesanal que nós temos, eu escolhi um exemplo de precificação de joia. Eu não vou entrar no detalhe da precificação de joia, mas eu vou te mostrar como que você consegue utilizar as variáveis da precificação de joia para fazer a sua precificação, seja ela de joia ou de qualquer outro produto artesanal. Uma outra premissa que eu quero usar com você é que aqui nós não estamos envolvendo como importante a variável tempo. O que eu quero dizer? Caso você tenha um produto artesanal que é feito e que varia muito de um produto para o outro que você faz, o tanto de horas que você empenha para fazer aquele produto, nós não devemos usar essa planilha. Nós vamos usar uma outra planilha, que é a planilha de custos de serviços, que eu vou deixar o link para você ver um vídeo de uso dela aqui na descrição desse vídeo que nós estamos. Então, caso o seu seja esse caso, você pode ir até lá. Nesse caso aqui, nós vamos utilizar a planilha de precificação porque eu estou partindo da premissa que não é um impacto de horas. Talvez existe um funcionário que faz essa hora, ou você já compra esse produto artesanal pronto e vai só repassar. Então, é importante que você tenha em mente que a variável hora não é tão impactante. Como que nós vamos utilizar essa planilha, então, para chegar na precificação de uma joia ou de qualquer outro produto artesanal? O forte do produto artesanal é que ele é composto por diversos insumos, diversas matérias-primas. Então, é isso que você vai inserir aqui. Você tem que inserir quais são as matérias-primas que estão compondo esse produto artesanal. E aí, para que você consiga falar para a planilha, ó, são esses os produtos, são esses os materiais que eu vou utilizar como matéria-prima, e eles custam tanto para mim, que sou o fabricante desse produto, você vem aqui em materiais e cadastra todos eles. Então, como nós estamos falando de joia, eu coloquei aqui os produtos que são prata esterlina 925 e a pedra, uma pedra aleatória, que não é o meu intuito entrar no detalhe, mas eu coloquei esses como insumos do produto que eu vou montar. E aqui você tem que colocar uma quantidade de referência e um valor referência. Pode ser em gramas, pode ser em quilos, pode ser em quantidade. Aqui eu estou colocando grama, então estou colocando 1 grama desse produto, vale R$ 3,50, custa para mim R$ 3,50. E aqui 1 grama desse outro produto custa 15. Então esses são os produtos que você vai usar para fazer o seu produto artesanal, qualquer que seja ele. Nesse caso, você já deve estar pensando aí no seu caso, o seu produto artesanal ele é composto por diversos outros materiais. São esses materiais que você vai ter que inserir aqui. Você coloca o nome, quanto custa uma referência daquilo e quanto custa o valor. Então, por exemplo, existe o uso dessa planilha que você está vendo para confeitaria. Na confeitaria, as pessoas usam o quê? Ovos. Então, ela vem aqui e coloca ovo. Aqui em quantidade de referência, ela vai colocar o quê? 12, porque uma dúzia de ovos, 12 ovos, custa, por exemplo, R$ 15. Então, ela vem aqui e insere o valor. Então, isso para cada produto que você for trabalhar. Você vem, insere os dados aqui e depois você vai vir aqui em preço custo desconhecido e em nome do item você vai selecionar os materiais que você cadastrou para que a planilha puxe isso e quantos que você vai utilizar para fazer esse produto artesanal. É isso que você tem que fazer na planilha. Basicamente é isso. Só que quando você faz a precificação, é importante que você pense naqueles produtos que você está fazendo como a ponta do iceberg do seu negócio. Ou seja, aquilo é o que é visível para você ou para quem está comprando, mas existe um monte de coisas por trás, que seria a parte imersa do seu iceberg aqui, que são outros custos que você tem que levar em conta para precificar. Por exemplo, se você trabalhar de casa ou se você trabalhar de algum espaço que tem aluguel, tem energia elétrica, você precisa levar isso em conta na sua precificação. Só que como que você leva isso em conta na precificação? Por base de algumas outras abas que eu inseri aqui. Então existe uma aba de custo fixo. Aqui em custo fixo são aqueles custos que vão existir independentemente do tanto que você for vender no mês. Se eu vender uma joia ou se eu vender 1 milhão de joias, eu vou ter o mesmo aluguel, vou ter o mesmo IPTU, o mesmo condomínio. Não é uma taxa que varia, não é um valor variável. Então, por isso que são custos fixos. É que eu coloquei aluguel, IPTU, condomínio, internet, energia e funcionários. Esses são os custos dele, o nome e os custos. Como eu falei que aqui nós estamos fazendo produtos artesanais que não muda muito a variável do tempo, não é uma prestação de serviço, você vai usar essa planilha de precificação. Você só usaria uma
planilha de custo de serviço se a variável da hora fosse impactante. Se você estivesse prestando serviço, aí geralmente você tem que ter a variável da hora impactando ali. Mas nesse caso, não é o caso, então você vai inserir esses custos fixos. Além disso, você tem que colocar uma expectativa de faturamento mensal. Então, no meu negócio aqui de joias, né, o nosso exemplo, eu estou esperando faturar, por exemplo, 50 mil. Vem aqui, insere o valor de faturamento mensal estimado e aí eu gero uma taxinha que eu vou depois repassar em todo produto que eu precificar. E além disso, para fechar, você tem que inserir os custos variáveis. O que são os custos variáveis? São aqueles custos que vão impactar percentualmente o valor de venda. Então, por exemplo, você vendeu uma joia a, por exemplo, R$1.000. Aqui, tá? Um valor aleatório. Você vendeu ela a R$1.000 e passou a maquininha. Então, em cima dos 1.000 vai ter 5%. E eu vendi a R$1.000 e eu tenho imposto. Eu trabalho com um tipo de imposto que vai impactar o valor de venda e eu vou pagar R$5, 5% depois, desculpa, que se for R$1.000 vai dar R$50, eu vou pagar R$50 de imposto só dessa venda que eu fiz. Então, tudo que for custo variável que impacte o seu valor de venda, você vem aqui, coloca e isso vai ser levado em conta na precificação. Então, uma vez inseridos esses dados, e nós sabendo que nós temos um produto artesanal sendo confeccionado, você vem aqui no custo desconhecido e vai inserir todos esses dados que nós acabamos de falar. Como é um produto artesanal, o custo é desconhecido, você não sabe qual que é o custo daquele produto. Por isso que você vai na aba custo desconhecido. Mas se você estivesse trabalhando com, por exemplo, compra e venda de produto, você viria aqui no custo conhecido. Se fosse uma camiseta, por exemplo, camiseta me custou R$50, quero ganhar 20% de margem, ela fala para você, vende a 90 e 10. Vende a 90 e 10, você vai ter isso aqui de maquininha, você vai ter isso aqui de custo fixo, o produto custa 50, você vai ganhar R$18, que é 20% do valor de venda, tá aqui o valor. Isso é quando é um produto de compra e venda, uma revenda de um produto. Nós aqui estamos falando de um produto artesanal. Então, por isso que você tem que vir aqui montar esse produto. Da mesma forma que você tem um papelzinho aí, algum arquivo falando, ou dentro da sua cabeça, né? Para fazer tal produto artesanal vai usar isso, isso e isso em tal quantidade, você vai ter que vir aqui na planilha e fazer o mesmo. No nosso exemplo, nós estamos simulando o caso da joia. Então, eu venho aqui em nome do item e coloco tudo que vai estar nesse meu produto. Coloco a prata esterlina aqui, coloco a pedra e insiro todos eles. Depois você tem que vir para cada um deles colocando a quantidade. E aqui, caso você seja algum grande conhecedor do mercado de joias, não é o meu forte, eu vou colocar apenas valores aleatórios para que você veja o exemplo. Por exemplo, a prata eu vou colocar aqui 20 gramas, valores aleatórios, e a pedra eu vou colocar 15 gramas, valores totalmente aleatórios. E aí com isso ele já calcula qual que é o valor de custo que você tem desses materiais que você está usando. Se o seu negócio for um outro, totalmente diferente, você já cadastrou os materiais, conforme eu te falei, você vem aqui e chama os materiais que você vai usar, nem todos você pode usar, né? Porque às vezes para um produto você faz um, para outro produto você usa outro material. Então você vem, coloca aqui qual que é o nome do item, coloca a quantidade, mas essa quantidade precisa conversar com a medida que você colocou aqui. Se aqui você falou que 1 grama custa isso aqui, você tem que colocar a quantidade em gramas. Aqui na célula em branco. Então você vem aqui, insere o valor e ele já traz alguns inputs para você a partir desse momento. Depois você precisa colocar mais duas informações. Primeira, margem desejada. Coloquei 16%. Nesse caso aqui, significa que se eu vender a 1.000, eu vou lucrar 16% desse valor. Então, do valor que eu for vender, eu sei que eu vou ganhar 16% nesse caso. E conforme você muda aqui, se eu mudar para 20, se eu mudar para 10, se eu mudar para 15, vai mudando o meu preço de venda. Então, por isso que você tem que colocar uma margem que converse bastante com o seu negócio. E aí, por fim, tem esse lote produz. Então, olha só, por exemplo, se você fosse um confeiteiro, você poderia colocar aqui uma receita de bolo que daria para 4 produtos, 4 bolinhos. Você colocaria esse lote produz 4. Vamos supor que aqui você está colocando um outro produto que dá para gerar 2 subprodutos. Então você vem aqui e muda. Esse lote produz 2. Nesse caso aqui eu estou colocando 1, ou seja, isso aqui vai me dar uma joia, então esse lote produz uma joia. Com todas essas informações, nós chegamos no preço de venda, que nesse caso é 487. E aqui do lado você tem o que eu chamo de DRE do projeto. O que é o DRE do projeto? Você vai vender a 487 esse produto, você vai gastar 5%, que é o valor que você inseriu lá para a maquininha e para os impostos, vai dar 24,38 para a maquininha e impostos,
totalizando 48,76 de custos variáveis. Os custos fixos vão dar 70,73, porque 14,5% da minha venda eu vou guardar esse valor e quando eu vender aqueles 50 mil que eu falei, já que eu guardo 14,5% em cada venda que eu faço, eu vou ter o valor suficiente para cobrir esses 7.200 de custo fixo. Então, esse valor que está aqui, você vai ter que levar em conta na precificação, e ele já está sendo levado. O custo do produto é 295, ou seja, levando em conta as matérias-primas, eu gastei 295, o meu total de custo é 414, se eu estou vendendo a 487, me sobra 73, que é 15% do valor da venda. Então é assim que você precifica, nesse caso, a joia. Óbvio que a sua joia pode ser mais personalizada, você mudaria a relação de itens, materiais usados, ou qualquer outro produto artesanal. Cadastra o material que você vai usar, chama os materiais aqui na composição do produto, insere a margem desejada, que eu recomendo que fique de 15, 20, talvez 10 a 20%, vê qual que é o preço de venda que dá, e é isso que você tem que vender. Os valores aqui de custos variáveis você já perde na venda, então maquininha, imposto você já vai perder, o imposto no limite no mês seguinte você vai ter que pagar a nota. Os custos fixos, a ideia é que você tenha esse valor aqui para que você guarde esse valor numa poupancinha, por exemplo, e quando fechar o mês, se você vender realmente o que você falou que venderia no faturamento mensal, nessa poupancinha você vai ter guardado tudo aquilo para pagar o seu custo fixo. E aí você não sai no prejuízo com isso. E aí o custo do produto é um valor que você recebe, que é exatamente o custo para você comprar o produto de novo, a matéria-prima, e continuar fazendo o seu negócio. Teve alteração no custo? Não tem problema. Vem aqui nos materiais, ao invés de 3,50 foi para 5, por exemplo, antes era 4,87, quando eu mudo aqui para 5, o meu produto automaticamente já recalcula. Vai para 5,37, porque a composição não mudou, só mudou o custo da matéria-prima, e isso você vem aqui na planilha e resolve. Então, é assim que você precifica um produto artesanal. Você consegue, por meio dessa planilha que está pronta, você não precisa investir tempo caçando uma solução, você não precisa investir tempo tentando fazer você mesmo, você pode valorizar o seu tempo focando na criação do seu produto artesanal, adquirindo essa planilha e com base nela você vai saber a quanto que você precisa vender o seu produto. Então, essa planilha serve para precificação de qualquer coisa que seja artesanal ou também revenda. Como eu te falei, talvez não é o seu negócio, mas caso você apenas compre e vende produtos, você pode inserir o custo aqui e ele já vai chegar no valor de venda desse custo. Além disso, essa planilha permite calculadora de precificação em massa, levando em conta margem, preço de custo, permite saber limite de venda, ou seja, às vezes você chegou no preço de venda e ele está muito acima do que você esperava. Você consegue vir aqui e saber quanto que você tem que negociar com o fornecedor, quanto você tem que colocar sua margem, o que você tem que cortar de custo fixo, tudo isso já está aqui dentro dessa planilha, ou seja, é uma planilha bastante completa que não apenas precifica e sim soluciona todo o seu negócio. Caso você tenha se interessado por esse material, como eu te falei, ele está disponível para aquisição no link aqui na descrição do vídeo. Nós nos vemos por aí e até mais.